tarde às crianças, às famílias, aos professores e a todos que estão nos assistindo. Começa agora mais um programa Conectados com a Escola. Eu sou a Tatiana Fonseca e no programa de hoje teremos aula falando sobre saúde, meio ambiente e diversidade cultural. Para iniciar nosso programa, quero recitar uma poesia que encontrei na internet que relata exatamente o que estamos vivendo com essa pandemia, o aprendizado que vamos retirar dela. Curar, de Kathleen O'Meara. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram música e descansaram e fizeram exercícios e fizeram arte e jogaram e aprenderam novas maneiras de ser e pararam e ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava, alguém conheceu a própria sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram. E na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, sem sentido e sem coração, até a terra começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, elas ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas. E sonharam com novas visões e criaram novas maneiras de viver. E curaram completamente a terra, assim como eles estavam curados. Depois de degustarmos essa poesia, convido vocês a assistirem a aula da professora Meirielle. Olá, criançada! Eu cheguei para contar mais uma história bem legal para você. Então, vamos com aquele combinado. Roda aí que vai começar! Olá, eu sou a professora Meirielle Araújo, trabalho no CEMEI Oficina da Criança, na cidade de Divinópolis. Como vocês já viram aí, eu vim contar uma história de um animal que tem uma boca bem grande e cheia de dente, que é o jacaré. Pois é, eu trouxe o livro escrito por Ana Terra, que se chama E o Dente Ainda Doía. Imagina um jacaré com dor de dente? Ixi, essa história eu acho que não vai dar nada bem. Vamos ver o que acontece com esse jacaré com dor de dente? Então, preparados? E vamos lá! E o dente ainda doía. Um jacaré parado com cara de coitado não parava de reclamar. E ele só ficava: ai, ui, ai, será que eu vou aguentar? Ué, o que será que estava acontecendo com esse jacaré? Dois coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar. O que foi, jacaré? Está doente? E o jacaré respondeu: não, pequeninos, não estou doente. Estou com dor de dente. Dor de dente? Perguntou o segundo. Eu sei como resolver. Pegue essa cenoura e comece a roer, que o seu dente vai parar de doer. Ele pegou a cenoura, começou a roer, mas nada resolvia. O
jacaré roía a cenoura e o dente ainda doía. 3 entraram na conversa: a coruja e os filhotes. Pegue esse graveto e cutuque bem forte. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o dente e o dente ainda doía. Será que isso vai resolver? 4 tatus chegaram sem fazer barulho. Falou coelho: morda esse pedregulho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho e o dente ainda doía. 5 patinhos saíram da água para ver o que acontecia. Só com um carinho no dente vai parar de doer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente ainda doía. Eu acho que esse dente tem algum problema, não é, gente? 6 ratinhos também quiseram dar a sua solução. Cubra o dente com esse pedaço de sabão. Será que isso vai funcionar, meninada? O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e ainda cobria o dente com sabão. E o dente ainda doía. Esse é o jacaré, esse dente tá danado, hein? 7 toupeiras surgiram de um único buraco, ali, bem pertinho. Que nada! Mastigue essa raiz forte que ficará bom rapidinho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, tampava com sabão e ainda mastigava uma raiz bem forte. Mas nada adiantava, o dente ainda doía. 8 sapos coacharam da lagoa. Essa é boa! Que ideia descabida! Melhor que tudo isso é uma mosca lambida. Mosca lambida? Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, tampava com sabão, mastigava raiz forte e ainda comia uma mosca lambida. Mas nada resolvia. O dente ainda doía. Desta vez, 9 esquilos de uma mesma família. Pai, mãe, filho, filha, vovó, tio dentuço, tia dentada e uma prima mal-humorada soltaram as vozes. Coloque na boca um punhado de nozes. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia uma mosca, colocava as nozes na boca e o dente ainda doía. E agora, desta vez, 10 passarinhos vieram tentar resolver esse problema. Problemão, né? Sabe o que elas falaram? Coloque no seu focinho esta pena. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia uma mosca, colocava nozes na boca, botava a pena bem na frente do nariz e o dente ainda doía. De repente, sem dar tempo mais de ninguém chegar, o jacaré bufou e começou a ofegar. Tchim! Deu um espirro que voou tudo para todo lado. Gente, depois desse espirro gigantesco, sabe o que aconteceu? O dente do jacaré pulou fora da boca e resolveu o problema. Funcionou, a pena me deixou bonzinho, o jacaré falou.
Já posso até matar a fome fazendo um lanchinho. Lanchinho? Jacaré fazer lanchinho? O que jacaré come? A bicharada logo pensou e ó, deram no pé. Ninguém quis ficar pra ser almoço de jacaré. E esta história entrou por uma porta, saiu por outra. Outro dia eu conto outra. Gente, que legal essa história do jacaré, né? Pois é, o dente do jacaré acabou caindo e resolveu esse problema. E a bicharada que logo estava lá e pensou que o jacaré queria fazer um lanchinho, ó, deu no pé, porque ninguém queria ser almoço de jacaré, não é verdade? Pois é, o dente do jacaré deve que tinha algum problema, né? Às vezes pode ser até um bichinho que fez esse dente ficar assim, não é verdade? Mas o que faz um dente da gente ficar doente? Vamos descobrir? Vou mostrar pra vocês o que é legal e o que não é legal pros nossos dentes, tá bom? Então, preste bem atenção no vídeo que eu vou mostrar. Escove bem, escove bem, escove bem, escove bem, escove bem, escove bem, escove bem. Esse daqui é o leite. Ele faz muito bem para os dentes. Tem cálcio, ajuda a eliminar aquele xixi, sabe, que o bichinho da cárie faz? Ele é muito ácido e o leite ajuda nisso. Agora não pode colocar açúcar nele, né? Senão não adianta de nada. Ah, a cenoura e a maçã são muito amigas dos dentes. Elas contêm muitas fibras que fazem autolimpeza dos dentes. Lembra como a Branca de Neve falou no vídeo passado? Então, é isso. Por isso que quando a gente come maçã ou cenoura, faz aquele barulho. Refrigerantes não são nada legais, gente. Além de ter muito açúcar, o refrigerante é muito ácido. Parecido com aquele ácido que o bichinho joga no dente, sabe? Quando faz xixi, que a gente mostrou lá no vídeo do Dente Vicente. Então, os refrigerantes realmente são muito ruins. Esse é um chiclete. Mas esse é um chiclete do bem, porque ele não contém açúcar. Então, se você criança sabe chupar chiclete sem engolir, pode chupar esse chiclete aqui, que ele também vai ajudar a limpar os dentes e ainda vai ajudar a produzir saliva, que é essa aguinha que deixa a boca da gente molhada e que acaba limpando os dentes também. Ela é super importante. Então, esse chiclete aqui pode, mas claro, com moderação para não cansar a boquinha, tá bom? A água é super importante para tudo funcionar no nosso corpo. E sem ela, você vai ficar com a boquinha seca. E aí, como vai conseguir produzir a saliva? Ah, comer peixes é muito legal. Ele é riquíssimo em uma coisinha chamada vitamina D, que ela ajuda a pegar todo o cálcio que o leite tem. Lembra que o leite tem cálcio? É a vitamina D do peixe que tira o cálcio e leva para os dentes, ajudando para o dente ficar mais forte, não é o máximo? Esse é o café. O café não causa cáries nem outros problemas, mas ele mancha os dentinhos. Eu não gosto de dentes escuros, vocês gostam? Não? Essa daqui representa todas as jujubas, todas as balinhas, pirulitos, balas fine. São muito boas, não é, gente? Mas é muito açúcar, gruda muito no dente, tem que ter muito cuidado. Precisa escovar sempre que consumir isso aqui, tá bom, criançada? Porque senão o dentinho vai ficar cheio de açúcar. Estelita mutante vai sentir o cheiro do açúcar e vai encher a boca de vocês de bichinho. E aí já viu, né? Igual a história do Dente Vicente, vai se encher de cárie, vai doer, vai ter problema. Então, quando comer essas balinhas aqui, escova muitos dentes para tirar tudo, beleza? Ah, os chocolates. Eu amo chocolates. Mas a gente tem que escolher o chocolate que é bom pra gente. Existem chocolates cheios de açúcar e com pouco cacau, com pouca proteína, que acaba fazendo, sabe o quê? Enchendo nossos dentes de bichinhos, iguais as balinhas que eu acabei de falar. Agora, se você escolher um chocolate rico em cacau, aí esse chocolate também precisa escovar para não manchar os dentinhos, mas ele não faz tão mal quanto os outros. E aí pode ser saudável, tá bom? Então, vamos escolher o chocolate certo. Essas são umas hortaliças, aquelas folhinhas que tem no almoço e às vezes no sanduíche. Esses alimentos são incríveis porque eles têm coisas neles
que matam os bichinhos. Olha só, um matador de bichinhos, que incrível! Essa daqui é a top 10 da delícia do universo. Ai, eu amo Nutella também. Só que além de ter muito açúcar, como as balinhas, ela também mancha os dentes, como o chocolate e o café. Então, pode comer Nutella, mas é comendo Nutella e correndo para escovar os dentes, combinado? Esse aqui é o algodão doce, tem sempre nas festinhas de aniversário, né? Ele é só açúcar, gente, um açúcar puro. Sabe aquele açúcar que eu vivo falando que tem nos alimentos? Ele é puro açúcar esse alimento. E o pior, ele gruda muito. Você já percebeu que quando você come algodão doce, fica muito grudado no dente? Então, quando vai para aquela festinha e come algodão doce, escova os dentes antes de ir pro carro do papai, porque às vezes a gente dorme no carro, né? Pra não ter perigo de ficar com esse açúcar no dente e receber a visita da Estelita Mutante, tá bom? Nossa, criançada, vocês viram só quanta informação, que diferença tem entre os alimentos, não é? Eu aprendi que a gente deve evitar os alimentos que causam cárie, que grudam no dente, e que devemos comer aqueles que fazem bem pro dente. Mas que qualquer um que a gente comer, a gente tem que escovar depois sempre. Agora, aqueles que fazem mal pro dentinho, a gente tem que caprichar mais, não é verdade? Agora entendi por que a Branca de Neve tem dentes tão bonitos. Ela adora maçã, ela come maçã todos os dias. Vocês viram como a maçã faz super bem para os dentes? Dá um like se você gostou e até o próximo vídeo. Não esqueça, escove bem! Viu? Agora que você já está craque sabendo o que é legal e o que não é, eu quero ver você colocando a mão na massa aí. Eu vou dar 2 ideias legais para você fazer em casa, tá? Mas antes disso, eu quero saber, você já cuidou dos seus dentinhos para ficar bem bonito e não ficar com dor de dente igual o jacaré? Então vai lá, use o fio dental, escove bem os dentes e coma alimentos que ajudem esse dente a ficar saudável, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui na telinha, depois que eu falar, 2 coisas que você pode fazer. Pode fazer 2 dentinhos aí, pedir o pessoal de casa para te ajudar a desenhar esses dentinhos e colocar desenhos perto dele do que é legal pro dente feliz e o que não é legal que o dente vai ficar triste, tá bom? Nossa, gente, quanta coisa a gente pode aprender com o tema diversidade cultural. Já imaginaram o tamanho do nosso país? O Brasil é imenso. A quantidade de culturas diferentes que existem aqui são muitas. Vai ser um tema muito gostoso. E para começar logo esse assunto, a professora Laura nos chama a atenção, justamente para o que é diversidade cultural. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Laura e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para essa aula. Hoje nós vamos falar sobre diversidade cultural. Vocês aí conhecem e sabem o que é diversidade cultural? Diversidade cultural, o que é? Bom, primeiro a gente precisa entender o significado dessas 2 palavras. A primeira é a diversidade. Diversidade significa diversos, diferentes, coisas diferentes, costumes diferentes, tudo que é diferente, né? Tudo que é diverso. Nós somos seres diferentes, nós não somos iguais, né? Ninguém é igual a ninguém, então nós estamos dentro dessa diversidade. Cultura. O que significa a palavra cultura? Cultura é o conjunto de costumes, tradições de um povo que são transmitidos de geração em geração. Ou seja, nossas famílias transmitem esses costumes, essas tradições de geração em geração. Então, por exemplo, seus avós
passaram vários ensinamentos para seus tios, seus pais, seus responsáveis, até chegar em você. Eles passam também essa cultura para você, não é mesmo? Então, juntando essas duas palavrinhas, diversidade com a cultura, se torna a diversidade cultural. E o que ela representa? Ela representa o conjunto de diferentes culturas do planeta Terra. Olha que interessante. E vamos conhecer um pouquinho mais, né? Para começar, a gente precisa entender que as culturas são formadas por vários elementos. Então, nós temos elementos culturais que fazem com que a gente tenha essa diversidade. Vamos começar falando da linguagem. Nós usamos uma língua para nos comunicar. Então, qual é a nossa língua? Qual a língua que nós usamos para falar? Nós usamos a língua portuguesa, não é mesmo? Eu tenho certeza que você pensou aí e conseguiu encontrar essa resposta. Pois é, nós usamos a linguagem da língua portuguesa. Mas tem outros tipos de linguagem. Por exemplo, os povos indígenas utilizam uma linguagem diferente da língua portuguesa. Muitos deles até utilizam a linguagem da língua portuguesa, porque acaba que essas culturas, né, essas manifestações culturais, elas vão se misturando. Assim como muitas pessoas falam outras línguas, não é mesmo? Nós temos outras linguagens como o inglês, o espanhol, o italiano, o chinês e por aí vai. Uma imensidão de linguagens que nós temos como elemento cultural de um povo. Além disso, nós temos as crenças, os comportamentos, os valores, os costumes, a religião, o folclore, a dança, a culinária, a arte e vários outros nessa imensidão que é o planeta Terra, não é? Bom, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade cultural do nosso país, que é o Brasil. Eu tenho quase certeza de que vocês lembram muito bem das aulas de geografia, onde vocês aprenderam sobre as regiões brasileiras. Então, hoje a gente vai retomar um pouquinho disso e falar da diversidade cultural que tem nessas regiões maravilhosas do nosso país. Bom, o Brasil é imenso, a gente sabe disso, né? E a diversidade cultural dele é maior ainda, né? Cada região tem as suas manifestações culturais. Então vamos relembrar um pouquinho quais são as 5 regiões que nós temos no nosso país? Bom, vamos ver nesse mapa aqui. Vamos começar com a região norte, que está pintada de verde nesse mapa. A região nordeste, que está pintado de marrom no mapa. A região centro-oeste, que está no centro do mapa do nosso país, está pintado de vermelho. A região sudeste, pintado de amarelo, e é a nossa região, não é mesmo? E a região sul, pintado de azul. Bom, essas são as 5 regiões. E agora, seguindo a nossa aula, nós vamos fazer um exercício em casa. Vamos lá, todos juntos. Chame qualquer pessoa que estiver aí do seu lado, uma pessoa adulta, qualquer pessoa para a gente poder fazer juntos. Eu vou falar o número da região e você vai ter que me dizer e dizer para essa pessoa que está perto de você qual é essa região, ok? Então vamos lá. Bom, vamos começar pela região número 1. Qual é o nome dessa região brasileira? Se você respondeu Centro-Oeste, está de parabéns. É isso mesmo. A região número 1 é a região Centro-Oeste do nosso país. É só lembrar que ela fica bem no centro. Centro, meio, é a mesma coisa, não é? Então tá. Vamos para a região número 2. Qual é essa região do nosso país? Se você respondeu que essa é a região Nordeste, você está correto. Essa é a região Nordeste do nosso país. E a número 3? Qual é essa região? Essa região é a região onde
tem uma característica muito importante. Nós temos a maior bacia hidrográfica, que fica exatamente nessa região. Lembra qual é? Se você respondeu que é a região norte, parabéns, é isso mesmo. E a bacia hidrográfica mais famosa do mundo e uma das maiores é a bacia do Rio Amazonas. Bom, vamos para o número 4. O número 4, qual é essa região? Eu acho que a gente sabe muito bem. Se você respondeu que é a região sudeste, muito bem. Sim, a região sudeste é a região onde fica o estado de Minas Gerais. Estão lembrando? Pois é a região onde nós moramos. E a região número 5? Qual é essa região? Eu acho que essa ficou fácil, porque foi a única região que nós não falamos ainda, né? E é a menor região do país. Muito bem, se você respondeu se é a região sul, é isso mesmo. Ótimo, estou muito feliz de saber que vocês estão bem afinadinhos e não esqueceram das aulas de geografia. Bom, como a gente já relembrou quais são as 5 regiões do país, agora nós vamos falar sobre a diversidade cultural e as manifestações culturais que cada região tem, a começar pela região norte. Bom, algumas das características que tem na região norte são as festas, a culinária, o folclore, né, os artesanatos, formas de expressões e manifestações culturais. Lá nós temos o Festival de Parintins e a Festa do Círio de Nazaré, que são as festas mais conhecidas e populares. O Festival de Parintins é a maior festa de boi bumbá do país. Foi criada em 1965 e acontece no estado do Amazonas. Ainda em Belém do Pará tem o carimbó, uma dança e gênero musical de origens indígenas. As comidas típicas dessa região são a mandioca, que todo mundo conhece muito bem, é muito gostoso, o tucupi, o tacacá, o jambu, carne de sol, camarão seco, pato, jacaré, pirarucu, mussarela de búfala, pimenta de cheiro e frutas como o cupuaçu, bacuri, açaí, que todo mundo adora, taperebá, graviola e buriti. Olha que tanto de nome, que diversidade de nomes diferentes. Tem coisas aí que a gente nem conhece, não é mesmo? E dá uma baita curiosidade de conhecer. Agora nós vamos conhecer um pouco da região Nordeste. Festas e danças, Bumba Meu Boi, Festa de Iemanjá, Lavagem das Escadarias do Bonfim, Carnaval, Maracatu, Caboclinho, Ciranda, Coco, Terno de Zabumba, Marujada, Reisado, Frevo, Cavalhada. Uau! Quantas festas e danças tem nessa região Nordeste, hein, gente? E não podemos esquecer também da literatura de cordel, que é um elemento muito presente na cultura nordestina, bem como o artesanato feito com rendas. E as comidas típicas que a gente tem é o acarajé, o vatapá, o cururu, a carne de sol, vários peixes e frutos do mar, sarapatel, buchada de bode, feijão verde, tapioca, broa de milho verde, canjica, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque. Nossa, que delícia, gente. Deu água na boca saber a quantidade de comida deliciosa que tem na região Nordeste, não deu? Bom, em seguida vamos para a região Centro-Oeste, que tem algumas festas, né, tradicionais, a cavalhada, o fogaréu, a dança folclórica do caruru, que possui origem indígena. Ocorre nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na Festa do Divino e na Festa de São Benedito. As comidas típicas de lá são a galinhada com pequi, sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, gariroba, Maria Isabel, empadão goiano, pamonha, angu, curau e vários tipos de peixes. Nessa região também há uma mistura muito grande de elementos culturais de outras culturas
indígena, paulista, mineira, gaúcha, boliviana e até paraguaia. Olha que maravilha, gente. Como é bonita essa mistura de culturas, né? Dá vontade de sair rodando pelo Brasil e conhecer e comer todos esses tipos de comida, não dá? Mas infelizmente, por enquanto, não podemos sair de casa. Temos que manter os cuidados para que a gente possa voltar à nossa vida, para a escola, ver as pessoas que a gente gosta, passear, não é mesmo? Então vamos se cuidar por enquanto para depois a gente poder ficar junto novamente, tá? Continuando a nossa aula, agora nós vamos falar da região Sudeste, que essa região é uma região muito conhecida por todos nós, tenho certeza. Aqui na região Sudeste, que é a nossa região, nós temos vários tipos de festas também. Nós temos a Festa do Divino, festejos da Páscoa e dos Santos Padroeiros, né? Festas de peão de boiadeiro, danças de velhos, batuque, jongo, samba de lenço, festas de Iemanjá, folia de reis, caiapó, congada, cavalhadas, bumba meu boi e o famoso carnaval. As comidas típicas que nós temos na nossa região é virada paulista, cuscuz paulista, feijoada, aipim frito, bolinho de bacalhau, queijo Minas, pão de queijo, feijão tropeiro, tutu de feijão, muqueca capixaba, carne de porco, picadinho, farofa e pirão. Uau! Deu fome agora, gente, sinceramente. Bom, e para finalizar, nós temos a região Sul. A região Sul ela é conhecida por uma sua mistura muito grande de imigrantes. O que são os imigrantes? Os imigrantes são as pessoas que vieram de outros países, principalmente da Europa, no século XX. E a festa mais famosa é de origem alemã. Ela é chamada de Oktoberfest, ou Festa da Cerveja. Tem também a Festa da Uva, de origem italiana. Também tem o Fandango, de origem portuguesa. E o Tirana e o Anu, de origem espanhola. Outras festas também e danças da região são a festa da Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi de mamão, a dança de fitas e o boi na vara. Bom, e as comidas típicas dessa região são os vinhos, né? Lá tem muitas plantação e cultivam uva que são transformados em vinho, né? O chimarrão, o churrasco, que todo mundo com certeza ama, o camarão, pirão de peixe, o marreco assado, que é um pato assado, e o barreado. Bom, tem vários tipos de comidas típicas dessas diversas culturas e regiões que nós temos no país. Nós, obviamente, não vamos conhecer todas, mas para a gente saber e explorar um pouco mais e conhecer essa diversidade cultural que é tão vasta, tão imensa, essa nossa aula de hoje foi justamente para mostrar um pouquinho disso que nós temos. Mas antes da gente se despedir, eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês, ok? Vamos lá. Em qual região do Brasil você mora? Essa tá fácil. Região Sudeste. Muito bem, é a nossa região, onde fica o estado de Minas Gerais. Quais são as principais comidas típicas da sua região? Bom, aqui nós temos uma variedade muito grande de comidas e a gente viu um pouco atrás na nossa aula, mas eu acho que as principais comidas que são muito gostosas e saborosas é a feijoada, o pão de queijo e o bolinho de mandioca frito, que é muito gostoso também, que é o aipim frito. E qual é a principal festa da sua região? Qual que é a nossa principal festa na região Sudeste? Bom, a gente poderia falar várias, mas eu acho que a principal festa e mais famosa é o Carnaval, não é mesmo?
Temos muitas outras, inclusive esse mês, o mês de junho e mês de julho, geralmente se comemoram as festas juninas, né? Então é um outro tipo também de festa que é muito famosa aqui na região sudeste. Bom, pessoal, eu espero que essa aula tenha sido muito legal para vocês, muito interessante, para mim foi. E espero que nas próximas aulas a gente esteja juntos e possamos falar um pouco mais sobre essa grande variedade de culturas que existe no Brasil. Muito obrigada, boa tarde e continuem se cuidando. Tchau! A professora Thaís Bessa está realmente preocupada com os impactos da alimentação no meio ambiente. Impactos que a alimentação poderia causar no meio ambiente. Quais impactos seriam esses? Olá, pessoal! E aí, como que vocês estão? Eu sou a Thaís, professora de Ciências, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante que tem a ver com a vida de todo mundo, a alimentação. Sabia que o que a gente come tem muito a ver com o meio ambiente? Porque geralmente a gente não para pensar de onde que vem nossa comida, né? Mas tudo que a gente come tem que ter uma interferência no meio ambiente, né? Para isso acontecer, para poder chegar até a gente. Então, hoje eu vim falar, conversar com vocês sobre alguns impactos ambientais que são causados pela produção alimentícia, pela produção de alimentos, né? Então, vamos lá. Para começar, vamos falar sobre a agropecuária. Você sabe o que é isso? O sistema agropecuário ele é um conjunto de atividades econômicas que inclui o cultivo de plantas, que é a agricultura, e a criação de animais, que é a pecuária. Isso tudo para consumo humano, principalmente para alimentação. O que a gente mais produz aqui no Brasil hoje em dia é a soja. O Brasil é o segundo maior produtor exportador de soja do mundo. E a soja que a gente produz, grande parte ela é exportada para outros países, ela também é utilizada para fazer ração para os animais, lá na parte de criação de animais, e também é utilizada para fazer óleo, entre várias outras coisas. Na agricultura brasileira também é produzido principalmente cana-de-açúcar, milho e café, entre outros produtos. Em relação à pecuária, a criação de galinháceos no Brasil para a produção de carne de frango e ovos, principalmente, é o maior em número de cabeças. A segunda maior produção em número de cabeças é o gado, e em terceiro, os porcos. Quando a gente vê como é feita a utilização da terra, a gente percebe que 45% da terra é utilizada em forma de pasto para a criação de gado. Então, apesar de ter muito mais galinháceos em número, a criação de gado ocupa um espaço muito grande, maior até que as lavouras da agricultura. Esse sistema, o sistema agropecuário, é um dos maiores responsáveis pelos impactos ambientais, por grande parte dos impactos ambientais que a gente tem aqui no Brasil. E agora, então, a gente vai falar de cada um desses impactos. Um desses impactos ambientais é o desmatamento. Hoje em dia, a principal causa de desmatamento no Brasil é a agropecuária. Isso acontece porque para abrir áreas de cultivo de plantas e para pasto, para criação de gado, principalmente, é preciso desmatar as áreas naturais. Isso está acontecendo principalmente na Amazônia e no Cerrado. Hoje em dia, cerca de 50% do Cerrado já está desmatado, já está degradado. E a principal causa disso é a agropecuária.
E a Amazônia está caminhando para o mesmo caminho. Então, cada dia que passa, mais e mais áreas na Amazônia estão sendo desmatadas. E muitas vezes esse desmatamento é ilegal, o que piora, né, e agrava mais a situação. Mas você sabe quais as consequências do desmatamento? O desmatamento ele compromete a biodiversidade, principalmente porque quando se desmata, né, se retira o habitat natural dos animais e das plantas. Então, quando há o desmatamento, a gente não está retirando só a cobertura vegetal, né, a floresta. A gente também retira todas as plantas e todos os animais que vivem ali. Então, os animais sofrem com a perda de habitat, né, não ter o espaço mais que eles tinham antes, e também com a fragmentação desse habitat, porque eles ficam isolados em pequenas ilhas, né, de vegetação original, né, que não está desmatada, e eles não têm comunicação entre eles. Então, isso também é tão ruim quanto a perda de habitat. O desmatamento também contribui para as mudanças climáticas, por causa do aumento de gases do efeito estufa na atmosfera e o aquecimento global. As plantas, elas são conhecidas por sequestrar o carbono, ou seja, elas retiram o carbono da atmosfera para serem incorporadas em sua matéria. Elas são feitas de carbono. Então, quando há um desmatamento muito grande, por exemplo, uma área muito extensa da floresta amazônica, as plantas ali elas vão sofrer decomposição, né? Elas vão ser colocadas para baixo, né? Desmatadas, elas vão morrer, sofrer decomposição, ou elas vão ser queimadas, porque isso acontece muito. A pessoa desmata aquela área, né? Abre espaço e toda aquela matéria orgânica ali que ela não precisa, ela coloca fogo, né? Ela faz a queimada. E isso tudo libera gás carbônico para a atmosfera. Então a planta ela já não está mais sequestrando esse carbono, ela está liberando ele para a atmosfera. Ela está deixando de sequestrar, né, o carbono. A criação de animais também contribui muito para a liberação de gases do efeito estufa, principalmente o metano. Porque os animais, principalmente o gado, ele libera esses gases do seu corpo. Vamos analisar esse gráfico aqui agora, um gráfico bem simples, só para a gente ilustrar essa questão. O gráfico mostra a emissão de gases do efeito estufa, principalmente carbono e metano, na cadeia de produção, ou seja, em todo o processo produtivo de vários alimentos, né, de vários tipos de alimentos. Os alimentos mais acima no gráfico são, no geral, alimentos de origem animal. O principal alimento que emite gases do efeito estufa é a carne bovina, que emite esses gases principalmente por causa do desmatamento para fazer pasto, em verde, e na liberação dos gases que saem do próprio corpo do animal, em azul. Já os alimentos de origem vegetal, mais abaixo no gráfico, emitem bem menos gases do efeito estufa. A floresta amazônica também contribui muito para o ciclo de chuvas em várias regiões do Brasil. Então esse é um outro impacto ambiental. Na falta, né, da floresta amazônica com desmatamento, há então uma desregulação da chuva em várias áreas, né, não só na Amazônia, mas em várias áreas no Brasil. O próximo impacto ambiental que a gente vai discutir é o uso e a contaminação dos recursos naturais. Os recursos naturais é tudo aquilo que vem da natureza, né, que é um recurso, e que a gente utiliza, né, para a nossa sobrevivência, para o ser humano, para a utilização do ser humano. Então é o ar, a água, o vento, a energia do sol, o solo, a floresta em si. Então a gente utiliza vários recursos naturais para a produção de alimentos. Um deles é a água. Então tanto para plantar, né, para produzir nossa comida, quanto para a criação de animais, a gente precisa gastar muita água. Por exemplo, para a gente produzir 1 kg de carne de boi, isso numa média global, né? E considerando toda a cadeia produtiva, para a gente então consumir 1 kg de carne, a gente gasta cerca de 15 mil litros de água. É muita coisa. É preciso utilizar também o solo, né? Tanto para plantar, que as plantas crescem no solo, quanto também para a criação de animais. Mas o uso desses recursos, ou as atividades feitas nesses recursos, né, como o solo, ou perto deles, causam vários impactos ambientais. No solo, as consequências estão relacionadas com o desequilíbrio dos processos ecológicos, né, que acontecem no solo. Então, por exemplo, há uma compactação muito grande desse solo por causa do uso de máquinas, né, na produção agrícola, né, na agricultura.
Então, máquinas como tratores, por exemplo, elas compactam muito o solo. Acontece também a perda da retenção de umidade nesse solo. Há uma contaminação muito grande nesse solo por uso de fertilizantes e de outras substâncias que vão se acumulando ali e acabam, no geral, isso tudo empobrecendo o solo. Então, muitas vezes o solo ele se torna estéril, então a gente não consegue plantar mais nada lá. Além disso tudo, existe muita contaminação, tanto do solo quanto da água. Isso acontece principalmente pelo uso de agrotóxicos, né, nas plantações. Os agrotóxicos, eles são substâncias tóxicas que foram desenvolvidas para proteger a planta de interesse, aquilo que se quer plantar. Então, ela serve para matar ou para impedir, né, o desenvolvimento de outros seres vivos que atrapalham o desenvolvimento da planta que a gente quer, né, de interesse. Então, esses outros seres vivos, eles são considerados pragas. E eles são de diversos tipos. Existem muitos insetos, né, que atrapalham as plantações, bactérias, fungos, mas o uso desses agrotóxicos, eles contaminam o solo, os lençóis freáticos, a água, né, de corpos d'água, de lagoas, de córregos, né, que estão ali perto. E eles também podem contaminar rios e serem levados por longas e longas distâncias. Então, ele contamina tudo que está ali perto dele e contamina também lugares muito distantes dali. Isso acontece porque quando a aplicação, né, do agrotóxico ali na plantação, ele incorpora ali no solo, ele fica no solo, e quando chove, esse agrotóxico é levado junto com a chuva, junto com esse solo ali, e como se fosse uma enxurrada mesmo. E essa água de chuva com agrotóxico cai nos rios e isso é levado então para longas e longas distâncias. Isso também acontece com a criação de animais, porque na agricultura é utilizado os agrotóxicos, né? Mas em criação de animais é utilizado também substâncias tóxicas, que são remédios, né, vermífugos que protegem os animais de doenças. Então, acontece a mesma coisa com essas substâncias, né, da criação de animais. Eles vão contaminar os lugares ali perto, mas também podem contaminar o solo, a água, né, de lugares muito longe. Um outro impacto ambiental causado pela produção de alimentos é a perda da biodiversidade. Isso acontece por causa de tudo que eu falei aqui já. Acontece por causa do desmatamento, né, pela fragmentação, né, e a perda do habitat. Acontece pelas mudanças climáticas. Acontece também por causa da desregulação das chuvas, pela contaminação dos recursos naturais. Então, isso está tudo envolvido, né, e atinge os animais e as plantas e todos os seres vivos. A contaminação dos recursos naturais, né, da água, do solo, elas vão ser levadas até os animais, porque os animais, né, e as plantas, eles dependem do solo, da água, de tudo, né, de todos os recursos naturais. Por exemplo, o uso de agrotóxicos, né, e várias outras substâncias tóxicas. Eles chegam até esses animais e essas plantas, então eles comprometem a população, né, a vida desses outros seres vivos. Por exemplo, eles comprometem o desenvolvimento de alguns animais. Os anfíbios, por exemplo, eles são um dos grupos mais diversos aqui no Brasil. E eles também são um dos grupos que mais sofrem com o uso de agrotóxicos. Principalmente porque eles têm a pele muito fina e eles precisam deixar essa pele úmida, né? Então, eles precisam estar em contato com a água muito próxima. Eles são muito sensíveis. Então, se tem agrotóxico ali na água, isso prejudica demais eles. E eles são um dos grupos que estão correndo risco de extinção, principalmente por causa desse motivo. O uso de agrotóxicos não deixa só as plantas e os animais doentes, não. Eles também deixam doentes os seres humanos. Então, os agrotóxicos, eles causam doenças respiratórias, doenças neurológicas, eles podem causar câncer, causam desregulação hormonal. Então, eles prejudicam também não só as pessoas que trabalham ali na agricultura, né, que utilizam esse agrotóxico ali diretamente, mas também a outras pessoas que vão consumir esses alimentos depois. Uma outra coisa que impacta a biodiversidade, né, que diminui a biodiversidade, é o uso de monoculturas. Você sabe o que é isso? O próprio nome já diz, monocultura. Ou seja, é uma cultura, né, o cultivo de apenas um tipo de planta.
apenas uma espécie só. E isso acontece em uma área muito extensa, muito grande. E por que isso impacta a biodiversidade, né? Porque antes, né, aquele espaço ocupado pela monocultura agora, antes ele era uma área natural, com diversos tipos de plantas, com várias interações ali acontecendo entre todos os seres vivos que vivem ali. Então, aquele espaço atraía muitos tipos de seres vivos. Agora, esse espaço que está sendo ocupado só por um tipo de planta, não atrai mais essa mesma quantidade de espécies, né, de seres vivos. Então, agora a biodiversidade ali naquele espaço é bem menor. Então, os animais que antes moravam ali vão procurar alimento, né, sobrevivência, né, condições melhores em outros lugares. Então, por isso, muitas vezes, que animais vêm para as cidades, porque eles não têm espaço nos ambientes naturais, né, longe da cidade. E isso tudo, que já é ruim, né, ainda fica pior, porque o espaço da monocultura ainda favorece apenas alguns tipos de animais. Por exemplo, as pragas, porque as pragas, elas estão preparadas ali para ficar, né, para viver ali naquele ambiente, porque geralmente as pragas, elas são adaptadas a viver ali, então elas conseguem se alimentar daquele tipo de planta só. Então, quando elas encontram aquele espaço que tem muita planta do tipo que ela gosta, ela vai se reproduzir muito rápido e acaba virando uma praga mesmo, e atrapalha muito a plantação. E isso exige um uso de agrotóxicos maior ainda, então vai agravando a situação de um jeito muito ruim. Então, gente, hoje a gente entendeu quais são os impactos ambientais do sistema agropecuário. Esse sistema ele é feito em grande escala, né, em grandes proporções, de forma industrial. E grande parte, né, da produção dele é exportada. Mas no Brasil existem outros sistemas de produção de alimentos que são bem menores, né, como a agricultura familiar. A agricultura familiar tem esse nome porque geralmente são pequenos agricultores, né, pequenos produtores que geralmente são da mesma família. Então, uma mesma família trabalha ali junto na agricultura, na criação de animais, e a grande parte da renda dessa família vem da produção de alimentos. 77% de todos os estabelecimentos de atividade agropecuária são de agricultura familiar aqui no Brasil. Isso equivale a cerca de quase 4 milhões de estabelecimentos. Mas, entretanto, apenas 23% da área de todos os estabelecimentos agropecuários são em áreas de agricultura familiar. Então, apesar de serem maioria, né, os pequenos agricultores, eles ocupam uma área bem menor. Grande parte do que a gente consome, né, dos nossos alimentos, vem da agricultura familiar. Isso acontece porque os grandes produtores, né, da agricultura industrial em grande escala, exportam grande parte dos seus produtos. Os pequenos produtores, eles são responsáveis por produzir 70% do feijão que a gente consome, 87% da mandioca, 60% do leite, 40% do café, 46% do milho e vários outros produtos. Muitos dos pequenos agricultores, eles não utilizam agrotóxico, eles produzem alimento orgânico, eles alimentam ali a comunidade local perto da onde se planta. Eles preservam mais a biodiversidade porque eles não utilizam monoculturas, né, na maioria das vezes, e também geram menos impactos ambientais. Tudo isso que eu falei hoje, né, aqui na nossa aula, todas as consequências da criação de animais, do cultivo, né, de plantas na agricultura em grande escala, causam um grande desequilíbrio ambiental. Mas como uma coisa está interligada com a outra, né, como uma coisa interfere em outras, o desequilíbrio ambiental também vai interferir na agropecuária. Então, as mudanças climáticas, a falta de chuva, né, a contaminação do solo e da água, isso tudo interfere também na agropecuária. Porque a gente, por exemplo, não consegue plantar sem chuva, não é mesmo? Então, a gente tem que lembrar que é sempre uma via de mão dupla. Uma coisa interfere na outra. Então, a agropecuária interfere, né, no meio ambiente, mas o meio ambiente, né, todo desregulado também vai interferir na agropecuária. Então, a gente pode concluir que os impactos ambientais, né, causados pelas atividades humanas no geral, interferem em todo o meio ambiente, inclusive nós mesmos. Nessa parte final da aula, eu queria propor para vocês uma pequena atividade.
na próxima vez que você for comer alguma coisa, qualquer coisa, tenta pensar em tudo que teve que acontecer para você poder comer isso que você está comendo. Todo o processo, né, por trás ali, quem que plantou, quem que transportou até o supermercado, né? Todos os processos, todas as interferências ali no meio ambiente. Então pesquisa se a sua comida vem de longe, vem de perto. É muito legal esse exercício da gente pensar da onde que vem as coisas. E pensar também que a gente está conectado com tudo aquilo, né, que teve que acontecer antes, com todas as pessoas que tiveram que plantar, né? Com todas as pessoas que trabalharam ali antes, com todos os animais, as plantas, né? Com todos os seres vivos ali envolvidos. É muito legal isso, né? Quando a gente é curioso, a gente gosta de pesquisar, estudar, o mundo fica muito mais legal. A gente descobre coisas do nosso dia a dia, né? E a gente começa a entender essas pequenas coisas, né? E como que isso tudo, né? Como que o mundo funciona. E para vocês continuarem estudando, continuarem pesquisando sobre esse assunto, eu vou indicar para vocês o site da Embrapa. A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. É uma empresa de inovação tecnológica focada na agropecuária brasileira e vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, no site vocês conseguem acessar vários cursos online gratuitos sobre vários assuntos, por exemplo, como aprender a fazer hortas em pequenos espaços, sobre tecnologias para agricultura de baixo carbono e até sobre empreendedorismo. E lá no site vocês vão encontrar várias informações sobre tudo que eu falei aqui hoje. E por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aproveitado nossa aula de hoje. E é isso. Tchau! Vocês já imaginaram quantas doenças foram praticamente extintas no Brasil por causa das vacinas? Um fato histórico curioso. No Brasil, no início do século XX, houve uma revolta popular contra a vacinação obrigatória. Vamos entender onde, quando e por que isso aconteceu. Além disso, um alerta preocupante do físico Paulo Artaxo. A destruição de nossas florestas poderá provocar brevemente outras pandemias. Nós vamos aprender tudo isso com o professor José Heleno nesta próxima aula. Bom, depois de termos conversado um pouco sobre as epidemias e as pandemias ao longo da história, de termos problematizado aqui a questão de como que os mais pobres são tratados aí pelas políticas públicas ao longo da história, né, e da relação que isso tem com as pandemias e com as epidemias, nós vamos, no nosso encontro de hoje, conversar sobre um fato histórico que está ligado justamente a uma questão da epidemia no Brasil e um alerta feito aí por um físico de que possíveis epidemias voltarão logo após nós termos já conseguido controlar a Covid-19. Né? E para isso eu quero chamar a atenção de vocês para uma data específica, né? 10 de novembro de 1904, ou seja, 116 anos atrás. Nesta data, em 10 de novembro de 1904, no Brasil, explodia uma grande revolta popular na cidade do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Revolta da Vacina. Né? A Revolta da Vacina, que acontece em novembro de 1904, ela está ligada justamente à questão da decretação da vacinação obrigatória. Como foi decretada a vacinação obrigatória, houve então uma revolta da população
que não aceitava esta vacinação obrigatória, mas não aceitava também as mudanças que vinham sendo feitas, né, pelo prefeito Pereira Passos na modernização do Rio de Janeiro. E aí, nesse sentido, eu quero que vocês prestem atenção nesta foto que mostram aqui as moradias operárias no início do século XX no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Veja que nós temos aqui as moradias populares, que eram os cortiços, que estavam aí principalmente no centro da cidade do Rio de Janeiro e no centro da cidade de São Paulo. Nós temos aqui nesta imagem diversas moradias juntas que estavam nos fundos de algum prédio, né? E aí o dono desse terreno alugava um cômodo para cada família, eram famílias numerosas que moravam em um único cômodo e tinham um pátio em comum, onde todas as pessoas lavavam suas roupas e havia uma única latrina, que era uma privada seca, né, que era utilizada aí pela população, por todas as pessoas que moravam aí em cada um desses cortiços. É lógico que as condições de moradia, que essas condições de moradia fazia com que houvesse a propagação das doenças em grande número, né, na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo. E em 1904, o governo da cidade do Rio de Janeiro, né, o prefeito Pereira Passos, juntamente com o sanitarista Oswaldo Cruz, decretaram a vacinação obrigatória e mandaram derrubar todos os cortiços do centro da cidade do Rio para modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Houve então uma grande revolta popular que durou aí do dia 10 ao dia 16 de novembro, e nós temos aqui uma foto que está no Museu de Imagens, no Rio de Janeiro, aí dos bondes, né, virados na Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, mostrando como que houve, né, uma grande revolta popular que chegou a obrigar, né, a Prefeitura do Rio de Janeiro a cancelar a vacinação obrigatória. Pode parecer estranho para nós hoje, né, como que uma população vai se revoltar contra a vacinação obrigatória. Mas, na verdade, essa questão está ligada também à questão da derrubada das moradias populares para a modernização da cidade do Rio de Janeiro e de como, com isso, a população foi expulsa para os morros na cidade do Rio, originando aí as comunidades que nós temos ainda hoje, né, nos morros cariocas. A revolta da vacina é um marco na história brasileira e de uma revolta urbana que está ligada também a uma questão da epidemia, né, que é a epidemia aí da varíola. Nós temos aqui uma charge que satiriza justamente essa questão. Essa charge, ela é do acervo do jornal O Estado de São Paulo. Nós temos o médico, né, Oswaldo Cruz, e um personagem que representa o Zé Polvo, o esfolado, né, e que está aí reagindo à vacinação obrigatória. Foram várias charges que foram publicadas na época, satirizando a forma como a população vinha reagindo, né, aí à vacinação obrigatória. Uma outra questão interessante que aconteceu durante a revolta da vacina é que justamente para impedir então a propagação da varíola, a Prefeitura do Rio de Janeiro começou a incentivar as pessoas a pegar os ratos e matar os ratos e entregar, né, na prefeitura em troca de um pequeno valor por cada rato, né? Mas isso causou também uma outra reação da população, que foi a questão da criação de ratos para entregar esses ratos na prefeitura e transformar isso numa fonte de renda, né? Essa charge, que é também do acervo Estado de São Paulo, tem como título A Autenticidade dos Ratos. Veja que nós temos aí o português, né, do título da charge, ainda do início do nosso século, né? A Autenticidade dos Ratos, uma vez que esta medida tomada aí pelo governo acabou tendo que ser revogada. Eu estou chamando a atenção para isso, para que a gente perceba como que os governantes nesse país durante o século XX estão longe da população e não conseguem dialogar com a população, né? Esta última charge
que eu gostaria de mostrar aqui agora, que também é do acervo do jornal Estado de São Paulo, mostra a vacinação obrigatória, o caos que a vacinação que ela causou, e ela acabou sendo o estupim de uma grande revolta, né, que tornou difícil aí a vida das autoridades que estão aqui na charge apavoradas com a revolta popular, né? Toda esta situação, que pode nos parecer muito estranha, né, ela na verdade está ligada aí à forma como a população vem sendo tratada pelas políticas públicas, ou mostra como que, infelizmente, nós temos, né, no Brasil uma dificuldade de elaboração de políticas públicas que leve em consideração, de fato, a realidade da maioria da população. E, para além disso, o outro ponto sobre o qual nós queremos conversar hoje é sobre esse momento que nós estamos atravessando, que é a Covid-19 e o fato de nós não termos uma vacina, nós não temos condições ainda de controlar essa doença. Após nós controlarmos a Covid-19, outras epidemias virão? É justamente sobre esse alerta que eu quero conversar com vocês. Nós tivemos há poucos dias o físico Paulo Atacho fazendo um alerta em rede nacional dizendo que a floresta amazônica tem milhares de vírus como este, escondidos, vírus que estão dentro do ecossistema da Amazônia. Isso acontece em todas as grandes florestas, né? Entre os animais e os pequenos e grandes animais ali da floresta. Com o desmatamento, né, há um grande risco de nós termos, doravante, num período muito breve, né, uma série de outras epidemias e pandemias. O Paulo Atacho, ele diz com muita seriedade, ele diz, olha, o que nós estamos fazendo não faz sentido. É só uma questão de tempo para que outra pandemia como esta entre em contato com a gente. Sem ir longe, a floresta amazônica é um local em que existem milhares de vírus como este, escondidos, né? Vejam, então nós estamos passando hoje por uma pandemia que infelizmente pode não ser aí uma situação extraordinária ou atípica, né? Nós podemos estar entrando na era de pandemias sucessivas pela ação descontrolada do ser humano em relação aos ecossistemas frágeis e que estão sendo destruídos. Por isso é importante que a gente comece a repensar a nossa relação com o planeta, a nossa relação com a natureza. Nós vivemos num planeta que não precisa de nós. Pelo contrário, nós é que precisamos do planeta, né? Nós vivemos num planeta em que, se todos nós deixássemos de existir hoje, o planeta seguramente estaria em melhores condições, né? Nós precisamos do planeta, nós precisamos da Terra-mãe. E se nós não temos os devidos cuidados com a Terra-mãe, logicamente que ela vai nos cobrar, né, esta situação, e nós estamos vivendo exatamente isso agora. Arte e saúde. Como a arte pode interagir e melhorar nossa saúde? Isso é possível? Nesta aula vamos identificar vários elementos artísticos que dialogam a todo instante de diversas formas com nosso bem-estar e nossa saúde. Isso é o que vai nos mostrar o professor Otávio em mais esta gostosa aula de arte. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Vinícius Arantes e estou aqui para mais um encontro com vocês. Nós vamos falar da disciplina de artes
E na aula de hoje, o tema é arte e saúde. Mas, professor Otávio, o que saúde tem a ver com artes? Nós vamos perceber que ela está ligada ao nosso bem-estar, à forma como vemos o mundo e como dialogamos com diversos componentes que fazem da arte uma forma de viver melhor. A arte, pessoal, é uma atividade essencial que desde a pré-história está presente na vida humana. Pode ser representada de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema e na dança. Os homens da caverna, os Homo sapiens, lá na pré-história, já utilizavam da comunicação, já utilizavam das pinturas rupestres para se comunicar, para se identificar, para registrar. Nós temos aqui o exemplo de uma pintura rupestre lá da Serra da Capivara, no Piauí, aqui no Brasil. Nós podemos perceber que eles usam essa expressão, a forma de desenho, a forma da arte, para deixar registrado diversos elementos que participavam da vida cotidiana daqueles homens primitivos que viviam na pré-história. Então nós vamos, a partir dessa premissa, identificar que a saúde e a arte está totalmente ligada. O ser humano tem a necessidade de se expressar a todo momento. E isso é muito importante. Então, o ser humano, pessoal, ao contemplar uma obra de arte, ao interagir com alguma produção, ele está totalmente ligado a essa fruição artística. O que é isso? Ao mesmo tempo que ele vê uma obra de arte, ele também interage com ela. E fluir os pensamentos, flui a vontade de também participar desse processo criativo, e nós somos sujeitos dotados de capacidade artística. Nessa imagem nós estamos vendo aí a moça contemplando as obras de arte. Nesse momento aqui, ela está interagindo totalmente com o objeto artístico que está lá no quadro. Quantos de nós, vocês que estão aí do outro lado, não ficam olhando, contemplando as imagens, as obras de arte por diversos momentos, vários minutos, para poder tentar entender o que o artista quis dizer com aquela obra? Vocês sabiam que nesse momento vocês também estão participando do processo de criação e do processo imaginatório? O que é isso, professor? Quando vocês verem uma obra de arte, uma pintura, um quadro, vocês percebem que ela pode ir muito mais além do que o fato somente de ver aquela obra. Ou seja, nós podemos interagir. Quando vemos uma obra de arte que gostamos, nós pensamos, como é que foi feito aquilo? Qual que era o pensamento desse artista? O que estava acontecendo na cabeça dele para ele desenhar isso? Então, esse processo de fruição e imaginação, ele é muito benéfico para o ser humano, ou seja, ele nos faz muito bem. A arte, pessoal, seja na pintura, na dança, ela está ligada diretamente ao ser humano, à forma que nós temos de vivenciar e experimentar os diversos sentimentos, as diversas formas de interação com o nosso meio. Qual meio, professor? O meio que nós vivemos. Ou seja, quando eu interajo com uma música que está na moda, ou uma música que eu gosto, que ela já passou, vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma música que ela é antiga, mas eu gosto dela, ela não foi feita agora, ela não é eu, por exemplo, sou o professor Otávio. Eu amo músicas antigas que foram produzidas há tempos atrás. E eu interajo muito com essas músicas, ou seja, eu escuto, eu faço reflexões em cima delas, mesmo que elas não sejam músicas da minha época. Por quê? De alguma forma ou de outra, eu me sinto bem ouvindo aquelas músicas. Da mesma forma que eu tenho certeza, vocês gostam das músicas que estão no estilo agora, mas vocês gostam também de músicas que já passaram. Ou seja, nós temos um gosto musical que possibilita nós interagirmos consigo mesmo, fluirmos e participarmos desse processo de escolha, que também é um processo artístico. Então vocês vão aí perceber que estão muito mais ligados do que a arte, do que vocês pensam. A arte, ao mesmo tempo em que o ser humano desenvolve, cria e faz arte, quem vai apreciá-la precisa fruir a criatividade, a imaginação, a sensibilidade, e ao fazer isso, trabalha sua mente e suas emoções. Ou seja, nós somos sujeitos humanos cheios de emoções, sentimentos, ligados à nossa saúde mental. E quando interagimos, seja com a música, ou com um filme, ou com um quadro, uma imagem, estamos produzindo e trabalhando os nossos sentimentos e as nossas emoções. Dessa forma, pessoal, mais uma vez,
a arte está sim ligada à saúde. Dançar. Considero desperdiçado qualquer dia em que não dancei. A linguagem da dança está ligada ao movimento corporal, à forma como interagimos com a música, nos movimentamos, e isso faz bem tanto para o corpo quanto para a mente. Ou seja, o nosso processo, a nossa expressão na dança, ela é muito benéfica, pois estamos tristes às vezes, cabisbaixo, o dia não foi muito bom, você coloca uma música e começa a dançar e isso desperta em você sentimentos positivos, desperta em você vontade de participar, vontade de fazer mais coisas, e isso é a ação da arte na saúde, pessoal. E a música, então, como eu já disse dela, é muito importante. Existem diversos gêneros musicais e pessoas com vários gostos. A música é refúgio, é forma de expressão, pessoal. Através das músicas, nós podemos experimentar aquilo que nós já gostamos, que conhecemos, ou seja, podemos explorar os nossos gostos musicais, mas eu também posso conhecer outra cultura, eu posso dialogar com outros espaços. Eu, por exemplo, não conhecia música japonesa, mas uma aluna minha, em uma aula dessas passadas, antes do período do isolamento social, me convidou a ouvir uma música que ela tinha gravado que era japonesa. Eu então fui ouvir aquela música e gostei. Isso fez bem para mim, pois eu trabalhei, além de o despertar do meu sentimento, ou seja, eu senti emoção, gostei da linguagem como a música foi trabalhada, eu também interagi com outra cultura, a cultura oriental. Ou seja, eu fui lá no Japão por meio da música e aprendi um pouco, estou aprendendo, e por meio de um gosto musical me fez bem para a minha saúde, para o meu corpo e também para o aprendizado. Ou seja, ao me propor a conhecer outra cultura por meio da música, eu estou aprendendo. E o teatro, hein, pessoal? O teatro é forma de expressão, é entretenimento. Nós, quando estamos no palco atuando, ou até mesmo na vida mesmo, quando estamos dentro de casa, a gente pega diversos momentos imitando vozes, fazendo sons estranhos. Isso é forma de expressão, isso é teatro, só que de forma simples, ligada ao nosso cotidiano, mas é arte e faz bem para a saúde. Quantos de nós já nos pegamos imitando alguém? Por exemplo, eu diversas vezes dou uma de cantor, sabe? E fico aí cantando músicas, imitando artistas e usando dessas formas de expressão que é ligada ao teatro para me entreter. Eu me sinto muito bem quando faço isso. Me relaxa, eu fico mais calmo, desperto pensamentos, ou seja, às vezes eu nem estou pensando em algo. E quando eu participo desse processo de criação e envolvo com a minha criatividade, eu consigo sim melhorar o meu bem-estar e a minha saúde. A arte está em todos os lugares, no trabalho, no entretenimento, na escola. Durante o distanciamento social, a arte tem colaborado de diversas formas para melhorar a nossa saúde mental. Uai, professor, existe diferença entre saúde mental e saúde do corpo? Sim, existem algumas diferenças. Mas quando estamos nos tratando de saúde, ela está ligada tanto com a saúde do corpo quanto a saúde mental. Ou seja, quem tem alguma depressão, tem algum problema psicológico, acaba comprometendo a sua saúde do corpo quando ela não cuida desse problema. Então, durante o isolamento social agora, nós temos percebido que várias pessoas estão passando por problemas psicológicos, pessoas que já tinham problemas depressivos aumentaram agora. Por quê? Porque o isolamento social distanciou as pessoas. Nós não estamos próximos mais, nós não estamos nos encontrando todo dia. E a arte tem ajudado muito essas pessoas. Por quê? Por meio das mídias sociais, das redes sociais e da internet, as pessoas têm se encontrado, têm ouvido música e diversos outros elementos que estão fazendo parte desse universo do mundo da internet através da arte para melhorar a nossa condição humana e também a nossa saúde. O processo artístico, pessoal, ele é muito amplo. Nós, quando estamos envolvidos com ouvir alguma música ou participar de alguma produção, porque nós somos artistas. Vocês diversas vezes fazem produções para as redes sociais e não sabem que são artistas. Todo mundo que produz algo, que faz alguma coisa, reflexionando sobre aquilo e pensando sobre aquilo, e com reflexão de sentido, nós estamos ligados à arte. Eu trouxe aqui um quadro
que demonstra muito essa questão da angústia, do sofrimento e até mesmo dos processos que estão ligados às doenças da saúde mental, que é o quadro de Eddie Warmusch, que é o Grito. Nesse quadro, a gente consegue perceber que o artista colocou para fora, dentro do expressionismo, que é a linha que ele usa para confeccionar as suas obras, dentro do expressionismo ele conseguiu trazer todo o sentimento para esse quadro. Então nós, quando observamos eles, percebemos que o rosto aqui representa agonia, medo, sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, está ligado ao movimento, a uma expressão. Você vê que esse quadro ele tem a ideia de movimento, ou seja, em meio a tantos movimentos, a tantas coisas, tem os problemas da saúde, e o Eddie Warmusch trouxe isso, olha, há muitos anos atrás. E esse assunto ainda é muito atual. Nós não estamos aqui dizendo que a arte está ajudando no período da pandemia para que as pessoas não fiquem doentes, para que elas melhorem a sua relação com o meio social, que ela não pode mais ter contato físico. Então a arte ela está dialogada com o passado, com o presente e também com o nosso futuro. Ao interagir com uma obra de arte de um artista, ou mesmo dentro do processo de criação, que é quando vocês ganham o lugar de artista, seja para fazer um desenho, seja para fazer uma pintura, o ser humano tem inúmeras possibilidades de se expressar, de interpretar, interagir com seus sentimentos e variações de humor. Produzimos arte de forma voluntária e involuntária a todo momento em nosso cotidiano, pessoal. O que é isso que o professor quer dizer? Quero dizer para vocês que, de uma forma ou de outra, de forma voluntária ou involuntária, nós produzimos arte. Por exemplo, ao divulgar uma foto na rede social, você está informando o outro sobre algo que você construiu, ou você quis registrar, ou você mesmo quis informar as pessoas. Isso é produção involuntária ou voluntária, ou seja, você pode estar fazendo isso com essa intenção ou não. Então, e também existem essas interações com a arte que são involuntárias, ou seja, quando nós assistimos jornal e analisamos alguma obra de arte que passa no jornal, ou então nós abrimos uma revista, nós conseguimos interagir com aquela obra de forma involuntária, ou seja, você não tem essa intenção, mas dentro do processo criativo, do processo de fruição da arte, isso acontece. Nós também temos artes que são voluntárias, ou seja, você aí que quer, por exemplo, divulgar uma música que é legal, que você sentiu bem, que você trabalhou com seu sentimento, que você explorou suas emoções, aí você vai divulgar essa música lá na sua rede social. Você, de forma voluntária, está dialogando com a produção musical, que é uma linguagem artística, e conseguiu passar para alguém a informação desejada, certo? Então, agora eu vou falar de algo que vocês gostam muito. As redes sociais, as mídias sociais. Aqui eu trouxe diversas mídias sociais que existem. Instagram, Facebook, WhatsApp, Netflix, YouTube e tantos outros aí que vocês estão interagindo a todo momento. E principalmente agora durante a pandemia do Covid-19, que nós todos estamos num processo de isolamento social. A arte está presente nos filmes, nas fotos, nas imagens, nos áudios, nas reuniões virtuais e nas aulas, séries, lives e outros suportes que usam a mídia social como instrumento de interação. Então, pessoal, seja por meio da comunicação, seja por meio do entretenimento, nós estamos a todo instante dialogando com objetos artísticos. E vocês podem perceber isso com a demanda de vídeos que tem surgido agora durante o isolamento social. Nós vimos que tem diversas lives de cantores e artistas. Nós temos aí diversas apresentações artísticas que antes eram realizadas no teatro, nas galerias e agora se tornaram de forma virtual. Para quê? Para atingir as pessoas e conseguir cumprir o papel da arte, que é levar comunicação e entretenimento. Então eu, professor Otávio, quando eu uso a minha rede social, meu Instagram, para divulgar uma imagem ou informar alguém sobre algo que tem algum cunho artístico, ou seja, uma música, sobre um filme, até mesmo quando eu vou colocar lá, eu assisti o filme tal, eu gostei, eu estou me propondo a fazer uma análise daquela obra, que é do audiovisual, quer dizer que é um filme, o audiovisual é um filme, e vocês que vão acessar a minha rede social vão ver que eu estou dizendo isso e interagir com esse processo criativo que eu fiz a partir de uma simples postagem.
Então é necessário entender que é muito complexo a relação das redes sociais, das mídias sociais, com o momento que nós estamos vivendo, mas ele também é muito prazeroso. É necessário ter cuidado para designar o que é positivo, o que é negativo, o que é fake news, o que é verdadeiro, mas precisamos sim estar a todo momento ligado a essas mídias sociais, ainda mais agora que estamos afastados presencialmente. Então eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem muito bem essas ferramentas e usam. Agora vocês sabem que produção artística ela pode ser voluntária ou involuntária e estão identificando aí que muitos de vocês fazem esse processo aí no cotidiano. Como a arte pode ajudar a saúde então, professor? Chegamos à nossa pergunta final, que é o nosso questionamento lá do início. A arte está ligada ao ser humano, à sua saúde, à nossa saúde. Movimentamos, quando estamos produzindo arte, movimentamos, usamos a criatividade, exploramos nossos sentimentos, usamos como forma de expressão, como agora há pouco eu disse no teatro, utilizamos na comunicação. Às vezes queremos informar algo para alguém e não conseguimos, nem por ligação, nem por mensagem de texto, mas quando enviamos uma mensagem, logo o recado chega para outra pessoa. Podemos dizer que a forma de comunicação mais eficaz é a imagem, pois ela consegue transmitir e relacionar com o outro de diversas formas e despertar interpretações e diversos sentimentos. Ou seja, às vezes eu quero te contar algo, mas eu posso te dizer pelo telefone, escrever várias coisas, que eu não vou conseguir despertar em você o sentimento que eu tenho de forma mais positiva quando eu te envio uma imagem. É importante reflexionar sobre as fake news. Não podemos divulgar algo que não temos certeza que é verdadeiro. Por isso a arte também é importante, na necessidade de construir os processos criativos e entender como aquela obra de arte foi criada para depois divulgar. Na comunicação, como eu disse, no entretenimento. Estamos aí vendo diversos filmes, participando de diversas lives e a arte tem tido esse papel fundamental no entretenimento durante o isolamento social. Então, pessoal, vocês entenderam como a arte está ligada a todos os elementos constitutivos da mente, do corpo, do movimento e a tantos outros? Viram como lá no início eu disse que a arte está assim na saúde? Agora eu quero dizer, para vocês, meu muito obrigado e quero convidar aos meus queridos alunos, a essa pessoal que está assistindo a gente na televisão, para passar a refletir sobre a importância das redes sociais, a importância da arte e usar desses instrumentos. Você aí que tem se sentido sozinho, interaja com o universo midiático, interaja com as redes sociais de forma positiva, participe desse processo de forma clara e você vai ver que tem muitos benefícios. O meu muito obrigado e lembre-se, nós produzimos artes a todo instante. Abraço a todos, professor Otávio. Ouviram falar em multiculturalismo? Palavra grande, né? Eu poderia até tentar explicar um pouquinho sobre essa palavra, mas vou fazer melhor. Vou convidar nossa professora Elisete Vilela. Além de nos explicar direitinho, ela nos trouxe um convidado para finalizar nosso programa com chave de ouro. Pessoal que está assistindo às nossas teleaulas, tudo bem? Meu nome é Elisete Vilela, sou professora de língua portuguesa. Bom, vocês repararam que para a aula de hoje nós vamos contar com a companhia dessas duas criaturinhas? Elas vieram me visitar diretamente do Polo Norte. Vocês repararam como eles são parecidos? Sabem por quê? Porque eles pertencem à mesma família. E todo mundo sabe que a gente carrega do nosso DNA as características
da nossa família, por isso que nós somos parecidos. A gente tem o cabelo às vezes igual do pai, o olhar igual da mãe e assim por diante, não é mesmo? Por mais que a gente tenha outras particularidades, a gente mantém aquela essência do nosso DNA. E vocês sabiam que nós também temos famílias de palavras? Isso mesmo! Palavras da mesma família ou palavras cognatas são palavras formadas a partir da mesma palavra primitiva. A palavra cognatas vem do latim cognatus e significa parentes parecidos. Então, literalmente falando, a gente pode pensar, né, que as palavras têm parentes também. Quer um exemplo de família de palavras? Casa, casinha, casarão, caseiro. Essas palavras foram todas formadas a partir de uma palavra primitiva, que é a palavra casa. E além delas carregarem, né, o radical, aquele pedacinho mais importante da palavra na sua formação, ela também traz o seu significado. Casinha é uma casa pequena, casarão é uma casa grande, caseiro é a pessoa que cuida da casa. No Brasil, nós podemos formar palavras novas, palavras derivadas, palavras da mesma família a partir de alguns processos, mas os dois principais são palavras formadas por composição ou por derivação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação de palavras chamado derivação. A derivação pode acontecer de diferentes formas. Pode ser uma derivação prefixal ou uma derivação sufixal, porque eu formo uma nova palavra colocando afixos na palavra primitiva, no radical da palavra primitiva. Afixos são pedacinhos que a gente coloca antes ou depois do radical. Quando é um pedacinho que a gente coloca antes, eu chamo esse pedacinho de prefixo. Pré não significa anterior. Então, prefixo é um elemento que eu acrescento antes do radical. E quando eu faço isso, eu tenho uma palavra formada por derivação prefixal. A palavra infeliz, por exemplo, é um exemplo de derivação prefixal. Eu tenho a palavra feliz e acrescento o prefixo in, formando a palavra infeliz. Nesse caso, a palavra infeliz é derivada e o processo que eu utilizei para formá-la foi prefixação. Pode acontecer também de eu colocar esse elemento, esse afixo, esse pedacinho depois do radical, no final da palavra. Aí eu estou colocando um sufixo. Quando eu acrescento esse pedacinho depois, eu dou um nome a esse pedacinho de sufixo. E eu tenho uma palavra formada por derivação sufixal. É o caso da palavra felizmente. Eu tinha o radical feliz, acrescentei o sufixo mente e formei a palavra felizmente. E pode acontecer de eu colocar as duas coisas. Eu coloco um prefixo no início e um sufixo depois do radical. Aí eu tenho a palavra, por exemplo, infelizmente. O prefixo, feliz, o radical, né, da palavra que deu origem, e o mente, um sufixo. Aí no caso eu tenho uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Entenderam? E falando em família de palavras, pessoal, tem uma família de palavras que eu particularmente adoro. É a família da palavra cultura. Porque a palavra cultura, né, fica até difícil da gente definir. Cultura é uma palavra que a gente mais sente, mais convive do que define, não é verdade? Então, é tudo aquilo que diz respeito à maneira de ser de um determinado grupo, de uma determinada etnia, a gente fala que é cultura, né? E quanto mais diversificada essa cultura, mais rica ela é, não é verdade? Então, assim, culinária faz parte da cultura, dança,
música, as tradições orais, as histórias que são contadas, passadas de geração para geração, esculturas, enfim, toda manifestação que diz a respeito de um jeito de ser de um determinado grupo, de um determinado povo, a gente pode falar que é cultura. E a família dessa palavra cultura é uma família bacana demais, linda demais. Olha só o exemplo de palavras dessa família da palavra cultura: cultural, pluriculturalismo, culturalismo, multiculturalismo. Eu amo essa palavra, olha que palavra linda, multiculturalismo. Dá vontade até de falar bem devagarinho, que é pra gente sentir, né? Toda a riqueza que se encerra, toda a diversidade que essa palavra carrega. Não é bacana? A palavra cultura, né? A gente já acabou de comentar o significado. Vamos ver os outros elementos que formam a palavra multiculturalismo. Olha, a palavra multiculturalismo, ela é formada pelo prefixo multi, né? Que é um prefixo latino que significa vários. É formado pelo radical cultura, que esse significado é extenso, né? Que fica até difícil da gente definir. É formada pelo sufixo al, que eu coloco depois de cultura, né? Cultural, que significa abundância. E depois desse sufixo eu ainda coloco outro sufixo, que é o ismo, né? Que a gente usa para designar conceitos, né? Em geral. Então aqui, ó, tabagismo é um conceito, pessimismo é um conceito, alcoolismo. Então o ismo significa conceito. Voltando à palavra multiculturalismo, olha que amplitude do significado. Multicultura, o al, que é abundância, e o ismo, que é o conceito. Então, se a gente for traduzir, pegando o significado de cada um desses elementos que a gente usa para formar essa palavra, multiculturalismo é um conceito de diversidade, de abundância de cultura. Só que essa palavra vai muito além do seu significado. Então, multiculturalismo é a convivência, né, de diversas culturas, né, de diferentes etnias, de diferentes povos no mesmo lugar. Olha que coisa interessante, porque a gente sabe que cultura não existe uma superior nem inferior à outra, não. Existem diferentes culturas, diferentes manifestações culturais, mas todas elas são riquíssimas, né, dentro das suas especificidades, e a gente aprende com todos os tipos de cultura, com todas as manifestações culturais. E a gente deve aprender o conceito de multiculturalismo, é justamente esse, a gente aprender a conviver, a respeitar com diferentes culturas. Durante muito tempo tentou-se impor, né, uma cultura que era considerada cultura ideal, desvalorizando as demais manifestações culturais. Agora a gente deu um clique, né? A gente percebeu que quanto mais diversificada for essa convivência cultural, mais a gente aprende e mais rica vai ser a nossa convivência. Então, a nossa língua portuguesa, por exemplo, é formada por palavras de diferentes culturas. Temos as palavras de origem africana, né? Candomblé, por exemplo. Temos a palavra de origem indígena, pajé. Temos palavras que vieram de outras línguas. E isso acontece também, gente, nos gêneros musicais, né? Por exemplo, a gente vai classificar um gênero superior ou inferior ao outro. A diferença entre o rap, por exemplo, o funk e uma música clássica é só o quê? O tipo de cultura que elas representam, né? A origem de onde que elas viveram. Mas, culturalmente falando, todas têm o mesmo valor e todas demonstram, né, o jeito de ser, a manifestação de um determinado grupo. E a gente conviver com essas diferentes culturas só vai nos enriquecer. Não é interessante isso? Bom, e uma dica, gente, quanto à escrita do prefixo multi,
que tem na palavra multiculturalismo. Depois do novo acordo ortográfico, as palavras derivadas, né, que eu utilizo o prefixo multi, não tem hífen, igual em multiculturalismo. A gente não emprega o multi para formar essa palavra. Vai ter hífen quando a palavra seguinte, eu vou formar o multi mais uma palavra que começa com H. Aí eu uso o hífen. O multi mais uma palavra que começa com a letra I. Aí eu uso o hífen, multi-inteligente. Aí eu vou falar multi-hífen inteligente. E quando a palavra seguinte iniciar com R ou com S, aí eu vou dobrar essa letra, multirracial. Aí eu dobro o R, escrevo com RR. Multissemiótico, aí eu vou dobrar o S, ok? Essa é uma dica ortográfica. E voltando ao multiculturalismo, pessoal, hoje eu vou encerrar a nossa aula com outro convidado especial. Como o multiculturalismo é a diversidade de cultura, eu convidei um professor amigo meu lá de Fortaleza, que vai declamar pra gente um poema, um cordel, que inclusive foi um gênero que durante muito tempo foi considerado um gênero inferior por representar a cultura popular. E hoje esse preconceito em relação a esse gênero está mudando, porque a gente sabe que o cordel é um gênero, além de fazer parte, ser bem forte na cultura nordestina, ele tem conquistado, né, leitores em todos os países. A gente tem visto o tanto que essa composição textual é rica e representa a cultura de todos nós. O professor Gilson vai declamar esse poema e eu convido vocês, como tarefa hoje, a refletir sobre a diversidade cultural, sobre o multiculturalismo e a importância da convivência harmoniosa, da gente respeitar e trazer para a escola, para a sociedade, para a nossa casa, para a nossa vida, a convivência harmoniosa de diferentes culturas. Então, guardem bem essa palavrinha aí, multiculturalismo, ok? Então, até a próxima aula e é com você, professor Gilson. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilson Franco, falo da cidade de Fortaleza, sou amigo da professora Elisete e hoje vim trazer um recadinho para os alunos da cidade de Divinópolis e região do estado das Minas Gerais, que neste momento de isolamento social e de pandemia tem assistido às teleaulas. Então, o meu recado para vocês é dentro da proposta do multiculturalismo, eu vim recitar um cordel que se chama Diversidade, do poeta cearense Braulio Bessa. E o cordel diz assim: seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito a quem nasceu para julgar e a quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela normalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranha é a escravidão que aprisiona seus olhos na grade de um padrão. Minha fé não é estranha, estranha é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada,
pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque ou gente. Seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso a minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Alunos de Divinópolis região, um grande abraço a vocês e fiquem bem. Bom, pessoal, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Hoje aprendemos sobre vários temas diferentes. Semana que vem teremos ainda mais aulas tratando sobre o tema diversidade cultural. Bom, adorei a companhia de vocês nesta quarta-feira e amanhã, quinta-feira, o programa será reprisado. Então, eu fico até aqui com vocês e até mais!